Saudações e bem-vindo. Nos próximos minutos vamos refletir sobre o passado, presente e futuro de Moçambique à luz das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Isso aconteceu a 25 de junho de 1975. Hoje, a nossa reflexão incide sobre uma área bastante importante neste longo percurso de Moçambique. Estamos a falar de alfabetização. Moçambique, quando proclama a independência nacional, tinha elevados índices de analfabetismo e logo a seguir foi, portanto, desencadeada uma campanha que ajudou a reduzir estes níveis. E para esta reflexão temos hoje como convidada a senhora Teresa Veloso, que trabalhou durante longo tempo no setor da educação, em particular na área de alfabetização e educação de adultos. Senhora Teresa Veloso, é bem-vinda. Vamos começar assim. Como é que nasce o processo de alfabetização em Moçambique? Estamos a falar nestes 50 anos depois da proclamação da independência nacional. Sim, naquela altura eu não estava a trabalhar na alfabetização, estava na educação geral, ensino primário, secundário, formação de professores, estava tudo junto, pouco a pouco foram sendo criadas direções diferentes, mas Moçambique ficou independente com 93% de analfabetismo. Quer dizer que em 100 moçambicanos, só 7 estavam alfabetizados. E muitos com níveis baixos de alfabetização, não tinham a 4ª classe completa. Então, havia muita gente que queria aprender a ler, a estudar, queriam estudar. E, de resto, essa foi uma das razões porque muitos jovens aderiram à FRELIMO, Frente de Libertação de Moçambique, na altura, para mudar a situação do país, porque o sistema colonial não permitia que os moçambicanos estudassem. Então, quando foi da preparação da independência, 74 com o golpe de Estado em Portugal e depois, finais de 74, o governo de transição e em 75 a independência, muita gente queria aprender a ler e a escrever e também queriam aprender a língua portuguesa porque estavam nas cidades ou em contacto com empregos ou possíveis empregos e então houve em 74, em 75, muita alfabetização que foi feita de forma espontânea e também promovida pelos grupos dinamizadores que tinham uma secção de alfabetização que começaram a ser criados a partir de setembro de 74. Então, muita gente participou, não havia livro, não havia método, cada um que sabia ensinava um pouco àquele que queria aprender. Mas esta experiência, olhando um pouco para aquilo que está registrado da alfabetização, a Frente de Libertação de Moçambique trouxe-a das zonas libertadas. Sim, a Frente de Libertação de Moçambique já tinha organizado a alfabetização durante o tempo da luta armada. Mas a realidade agora no país que estava a preparar-se para ser independente era bem diferente. E havia gente que queria aprender e outros, os que sabiam ler e escrever, também queriam ajudar a mudar a situação dos moçambicanos e do país. Então, foi tudo trabalho voluntário e muito descentralizado. No entanto, no primeiro semestre de 75 teve lugar uma reunião, eu não sei quando, teria que ir estudar mais, durante o governo de transição, em que foi dito que cada um apareceu cada província apareceu com os seus relatórios do que é que estava a fazer sobre a alfabetização, uma reunião nacional da alfabetização. E cada um dizia, eu emprego o método Paulo Freire aqui, o outro emprega livro escolar das crianças ali, o outro emprega o jornal, o outro emprega isto, os métodos eram diferentes e foi dito que isso não podia ser. Tinha que haver um livro para todo o moçambicano estudar e que, portanto, ficassem que o governo, o futuro governo, iria produzir uma campanha nacional de alfabetização. Então, todo esse esforço ficou um pouco reduzido,
mas a procura continuava. Então, as direções de educação a nível das províncias ou os órgãos que tinham trabalhado na coordenação dessa alfabetização vinham perguntar à direção de educação geral, e eu estava lá na educação geral, como é que a gente faz porque as pessoas querem aprender, mas sabemos que não pode ser daquela maneira. E eu dizia, eu não sei nada desse assunto. Então, o que é que aconteceu? Em 76 foi criada a Direção Nacional de Alfabetização e Educação de Adultos. Provavelmente aproveitando umas estruturas que havia do tempo colonial, que era o serviço extraescolar. E em 77, então, se começou a preparar a campanha, criando estruturas de alfabetização a nível provincial, a nível distrital, centros de formação de quadros de alfabetização em todas as províncias, para formar os alfabetizadores. Criaram-se comissões de alfabetização, mas envolvendo agricultura, empresas, porque a alfabetização não era um problema só da educação, era da sociedade toda. E prepararam-se os livros, fez-se uma campanha de recolha de papel velho para transformar em cadernos e o livro da alfabetização. Eu lembro-me que a doutora Inês, que foi durante muito tempo a diretora do Arquivo Histórico, diz que nessa recolha de papel se deitou fora muitos relatórios das administrações distritais que poderiam estar num arquivo histórico. Mas, enfim, recolheu-se muito papel, transformou-se, reciclou-se o papel e fizeram-se os livros que estão aqui. Aqui os livros. Este foi o primeiro, da primeira campanha, livro de alfabetização, alfabetizar é produzir. Tinha Samora Machel, os emblemas, e depois começava com Viva o Povo Unido. E a primeira palavra era povo. Era uma festa, era uma mobilização muito grande. E a primeira campanha foi lançada, e depois isto aqui é o manual do alfabetizador, o guia do alfabetizador, que também tinha aspectos mais desenvolvidos num guia maior da formação dos talvez supervisores, dos técnicos distritais. Portanto, isto foram os primeiros materiais. E a campanha foi lançada a 3 de julho de 78, num discurso do presidente Samora Machel, feito na Oficina Geral dos Caminhos de Ferro. Qual foi o papel do presidente Samora Machel neste processo todo? Eu não sei qual foi o papel, a não ser de direção a Dona geral. Teresa teve a ocasião de trabalhar com o presidente Samora. Sim, mas não nesta altura. Nesta altura eu fui lá a essa reunião, havia muita gente e há uma coisa que eu fixei desde aquela altura, porque depois a situação evoluiu e clarificou-se e mudou. É que havia uma mistura da ideia de que alfabetizar é a mesma coisa que ensinar português. Não é a mesma coisa? Não. Qual é a diferença? Para quem não fala português, e naquela altura, com 93% de analfabetismo, digamos que a maioria da população não falava português, sobretudo nas zonas rurais. Aprender português é aprender uma outra língua. É aprender a falar, a responder, a entender, a comunicar e depois... E agora, mas cada moçambicano já falava alguma língua. E as suas línguas, muitos falavam-na muito bem, com uma capacidade de expressão, de contar histórias, com muitos recursos linguísticos. Mas não sabiam era escrever e ler na sua língua. Então, alfabetizar é uma coisa, aprender outra língua é outra coisa. E os métodos são diferentes. Mas naquela altura, tudo estava confundido. Qual era a língua de ensino? Era o português ou as línguas locais? Era o português. Era o português. Isto não representava uma dificuldade para os alfabetizandos? Claro que representava, mas no início, as primeiras campanhas, esta de 78, que foi até finais de 79, porque foi lançada em julho. E, portanto, a meio do ano letivo,
quer dizer, claramente a alfabetização era uma coisa separada da escola. Ela não tinha lugar na escola, tinha lugar na empresa, tinha lugar na cooperativa, tinha lugar no bairro, tinha lugar no mercado. Não era uma questão escolar. Mas era o Ministério da Educação que devia dirigir e fazer os livros, como fez. E houve uma prova no final do ano, de 78, mas a campanha, quer dizer, começando em julho, em 78 não era o fim, nem sequer tinha passado um ano letivo. Então foi prolongada para 79. E havia muita gente, há uns que dizem 400 mil, outros 450 mil. Eu obtive dados de que a meta era de 300 mil, mas isso era a meta, porque naquela altura havia muita planificação centralizada. A meta era de 300 mil, mas dirigida ao público prioritário. E o público prioritário eram os operários das empresas, os trabalhadores das empresas estatais, agrícolas, das machambas estatais, das cooperativas e o exército. Eram, digamos, o grosso das prioridades. Também membros do partido, também membros dos sindicatos, todos os que estavam a fazer um trabalho de animação para o desenvolvimento. Portanto, mas houve que criar... Sim, diga, por favor. Para além desses 300 mil, que era a meta, Alfabetizando-os. de envolver nas campanhas, houve 100 mil que entraram, que queriam ser alfabetizados, que queriam estar nesta campanha, que não eram centros prioritários. Isso é para dizer que, para além do planificado, ou a planificação não estava completa, não tinham a noção. Portanto, havia muita gente que queria aprender e sabia sequer em português. E muita gente aprendeu a ler ao longo desse ano, tanto que o índice de analfabetismo foi reduzindo gradualmente. O problema, depois houve uma segunda campanha, que é a campanha de 1980, porque a primeira foi de 78 a finais de 79 e a segunda foi a de 80, que também tinha muita gente. E é preciso ver que o ano de 1980 foi um dos bons anos, dos primeiros anos da independência de Moçambique, porque foi o ano do fim da guerra contra o Ian Smith e da independência do Zimbábue. Então, muita gente tinha a esperança de que agora é que nos vamos desenvolver, que os ataques, as destruições vão acabar. E foi uma campanha que também teve muito sucesso e a meio do ano de 1980 teve lugar o primeiro recenseamento geral da população, que mostrou que da independência 75 até 1980 tinha reduzido em 21%. Já havia 70, já não me lembro quanto é que era, 70 e tal por cento de analfabetismo, 71% de analfabetismo. De 93 para 72, aumentou-se 21% as pessoas que conseguiam ler e escrever. Portanto, para levar a cabo este processo não menos complexo, houve que primeiro criar condições. De forma objetiva, que condições é que tiveram de ser criadas para se iniciar esta campanha de âmbito nacional? Era preciso ter os livros, era preciso ter os alfabetizadores formados. Para formar os alfabetizadores era preciso ter os instrutores formados. Havia locais em cada província, centros provinciais de formação de quadros de alfabetização e educação de adultos. Era preciso ter ligação com a agricultura, com as empresas, com todo o tipo de empresas nas cidades, os caminhos de ferro e por aí fora. Então havia comissões provinciais de alfabetização com representantes dos vários setores. E era preciso fazer a mobilização e ter os alfabetizadores. Muitos eram voluntários, não havia dinheiro para pagar os alfabetizadores. Se eram de uma empresa, eram trabalhadores daquela empresa. A empresa se organizava num espaço ali da própria empresa dedicado à alfabetização, escolhia um trabalhador e durante 2 horas
por dia esse trabalhador devia alfabetizar e tinha que ir fazer uma formação antes. Portanto, E conseguiu-se criar estas condições todas? Conseguiu-se criar bastantes condições. Foi preciso quanto tempo? Apesar de que... Então, a Direção Nacional da Alfabetização, eu não estava lá, foi criada em 76. E em 77 foram criadas estas condições. Uma pergunta que o Dr. Boaventura Mandelhato me fez é se os livros foram produzidos localmente. Eu posso dizer que os livros foram produzidos localmente, sim. Tanto a Conceição. Agora, havia ajuda externa, havia ajuda dos cooperantes ou dos internacionalistas, desde suecos, canadianos, até um sul-africano havia, que estava provavelmente no ANC, que queria acabar com o apartheid e veio para Moçambique para ajudar o trabalho da alfabetização. Havia gente de franceses de todo o tipo, Suíça também, com os moçambicanos. Desde o início, creio que o professor Bartolomeu Balate trabalhou a partir da independência praticamente toda a vida na alfabetização. Era um deles e havia outros. Agora, as pessoas que foram abrangidas pela campanha de 78, a primeira campanha, a maioria, na verdade, estavam nas cidades ou nas empresas. E quando, a partir de 70, portanto, isso foi 78 até 80, e depois 81 houve mais uma campanha, a terceira campanha, 82 mais uma campanha, a quarta campanha, aí começaram a diminuir os números, porque as pessoas nas cidades já tinham muitas sido alfabetizadas. Então foi-se para as zonas rurais. E nas zonas rurais a situação não havia contacto com a língua portuguesa. E, portanto, alfabetizar numa língua que tu também não falas era muito difícil. Mesmo assim, algumas pessoas foram alfabetizadas, mas é preciso ver, não sei se interessa, a estatística não interessa. A estatística ajuda a perceber melhor qualquer, portanto, argumento que se possa avançar. Então, havia gente que aderia à campanha, aparecia às aulas no início do ano, mas ao longo do ano desistia. Por quê? Porque a vida era difícil, porque um adulto tem outras responsabilidades. Um adulto não é uma criança que é mandada pelo pai ou pela mãe para a escola. O adulto tem como primeira responsabilidade sobreviver e ajudar a sobrevivência da sua família. E se há problemas de doença, muitas senhoras aderiam às campanhas de alfabetização em maior número que os homens, mas depois desistiam também em maior número. Qualquer problema em casa é a mãe que tem que resolver. Mas também havia situações em que alguns homens não deixavam as mulheres estudarem. Podia ser também. Eles tinham que vir estudar primeiro. Sim. E depois, a partir de 81, recomeçou a guerra. E 82 e 83, a guerra já estava muito espalhada, sobretudo nas zonas rurais. Portanto, se a campanha era para as zonas rurais, era numa língua que as pessoas não falavam e havia uma situação de guerra, com muitas destruições, incluindo escolas primárias e postos de saúde. Então, era muito difícil que tivesse grandes números. Portanto, houve muitos fatores que contribuíram para isso. Vamos dizer que a primeira campanha alfabetizou 139.500 pessoas, apesar de que chegaram ao fim 315.000, mas depois as que aprovaram foram cerca de metade. A segunda campanha, os ingressos ainda foram muito bons, em 1980, como eu disse, mais de 300.000 pessoas, e chegaram ao fim 253, portanto, houve uma taxa de desistência, mas não era tão grande. Aprovados foram 119.000, mas na terceira campanha já houve desistências de 49
50% praticamente, e na quarta campanha desistências ainda maiores, quase de 60%. Portanto, as pessoas não conseguiam ter uma vida estável que lhes permitisse tirar 2 horas por dia para ir à campanha de alfabetização. Mas também, na minha opinião, havia outros fatores, como já falei, da língua. Então, o que é que acontece? Quando tu tentas alfabetizar, ao mesmo tempo que estás a querer ensinar a falar uma outra língua, a participação dos alfabetizandos nas aulas praticamente não existe. Eles não conseguem responder porque não falam. Não conseguem debater nenhum tema, não conseguem discutir, não conseguem dar a sua opinião. Mesmo que tenham a ideia do que é que querem dizer, não conseguem dizê-la naquela língua. E não era permitido as pessoas falarem nas suas próprias línguas? Naquela altura não, porque as campanhas eram em português e o objetivo era ensinar a falar português, ler e escrever em português. Qual é o peso que a guerra teve neste processo de alfabetização e educação de adultos? Teve um peso destruidor, muito grande. Claro. Porque as campanhas reduziram o nível de analfabetismo nas cidades. E nós, se conseguirmos distinguir o grau de analfabetismo nas zonas rurais e nas cidades, vamos ver que nas cidades diminuiu bastante. Há um estudo que foi feito pelo Unicef que juntou numa espécie de seminário, até nos afastámos da cidade de Maputo, foi nos finais da década 80. Teve lugar naquela aldeia dos pequenos libombos, da construção da barragem. E acho que foram 2 dias. Juntou gente da educação, das águas, da saúde, tudo aquilo que tinha a ver com a saúde e o bem-estar da mulher e da criança, porque o bem-estar da criança depende do bem-estar da mãe. E eu participei nesse encontro no setor da educação, foi em 88 ou 89, final da década 80. E constatamos, pelas estatísticas, que a alfabetização tinha beneficiado os homens nas zonas urbanas, muito mais do que as mulheres no geral. Então a mulher camponesa estava quase tão analfabeta, 83 por aí ou mais por cento de analfabetismo, como até a altura da independência. Então essa mulher camponesa não se beneficiou das campanhas de alfabetização. Mas ela aderia e depois desistia. Aderia e desistia. Mas também uma das causas, na minha opinião, não é só a guerra, é também a língua. A língua, o fator língua. Porque a Agneta Linde é uma das pessoas que veio trabalhar na alfabetização naquela altura, é uma sueca. Ela publicou a tese de mestrado sobre as primeiras campanhas de alfabetização e, ao analisar as desistências, e em particular das mulheres e nas zonas rurais, ela põe a hipótese do fator linguístico. Mas depois houve outro estudo que foi feito pelo INDE em 1984, publicado em 84, feito em 83. Porque em 83 foi o ano de introdução do Sistema Nacional de Educação, que tinha subsistemas. E o subsistema de educação de adultos incluía a alfabetização e a educação de adultos até o nível pré-universitário. Então, esse ano da introdução do subsistema de educação de adultos, ao mesmo tempo que se introduzia o SNE em todos os outros subsistemas, é algo que mostra, no relatório que o INDE fez, enormes dificuldades, já naquela altura, 83, mesmo com materiais aparentemente melhorados. Estes são os materiais da campanha e aqui são os materiais do subsistema de educação de adultos. Resolveu-se dividir a alfabetização em 2 anos, ou fazer em 2 anos, para permitir mais tempo para as pessoas aprenderem a falar português. É uma boa ideia.
Simplesmente a metodologia de ensinar uma língua segunda não é a mesma do que a metodologia de ensinar a ler aquilo que tu já falas. São coisas diferentes. Dona Teresa... E mesmo assim, isto não... Quer dizer, estes materiais são um pouco melhores, um pouco mais participativos, têm muita ênfase no nome e as pessoas, quando querem aprender a ler, querem muito ler o nome, mas não estavam a resolver o problema pedagógico, o relacionamento, a participação dos alunos nas aulas continuava muito fraca. E isso veio até agora. Lembro-me de ver na STV, desculpe, é outro canal, uma entrevista, talvez há menos de 10 anos, antes do Covid, de uma jornalista que vai filmar e gravar, e entrevistar, fazer uma reportagem de uma turma de alfabetização na Moamba. E como é que uma alfabetizanda lhe fala em Xangana e diz: o problema é que eu não entendo, diz isso em Xangana, o problema é que eu não entendo nada do que ela está a dizer, ao menos se falasse em Xangana. Então é muito difícil quereres... E os estudos internacionais mostram isso. A realidade de Moçambique não é diferente. Tu precisas de ter um domínio muito grande da metodologia para poderes ensinar a ler ao mesmo tempo que estás a ensinar a falar adultos que têm pouco tempo a estar ali. Então, justifica-se, por exemplo, na atualidade, este ensaio a introdução do ensino bilingue? Claro. É daí que surge. Mas veio tarde. A sugestão de se fazer o ensino bilingue ou de se experimentar o uso das línguas moçambicanas no ensino está nesse relatório do INDE de 1984. Não sei se é tarde. Porque naquela altura não havia ortografias bem definidas para as línguas moçambicanas. E o INDE, em coerência com o relatório que a sua equipa, dirigida por Marcos Colarinho, um investigador moçambicano, e tinha vários estrangeiros lá, em coerência com essa recomendação, começou um projeto de pré-alfabetização em língua local, a ver qual a influência de uma pré-alfabetização no processo de alfabetização. E estavam a trabalhar na Catembe, em Ronga. E eu entrei na direção da alfabetização em 84, como já disse. Eu já era a diretora nacional, estava muito interessada porque, enquanto havia este declínio da participação, nós, os técnicos, a gente aproveitava para estudar porquê isto e sabendo esta guerra um dia vai acabar e temos que preparar as condições para depois da guerra. Então convidei, veio um francês que estava a trabalhar no INDE, Michel Courteau, e apresentou slides de páginas dos livros que usavam, as palavras, e como é que toda a gente participava e gostavam. Mas aquilo levantou uma discussão nos técnicos da Direção Nacional, porque diziam, não é assim que se escreve em Ronga. Porque eu aprendi a escrever assim. Não é assim. Aquela palavra está mal escrita. Então, em vez de discutir o assunto em si, estava-se a discutir a ortografia. E eu, como diretora nacional, e não era falante de nenhuma daquelas línguas, depois aprendi a trabalhar com muitas, eu dizia, bom, eu não posso meter num assunto desses sem a ortografia estar estudada e haver recomendações de linguistas, de pessoas que sabem do assunto. Porque quem é que fazia alfabetização em línguas moçambicanas antes? Eram as igrejas. Eram as organizações religiosas, essencialmente. E conforme era a missão suíça, ou era uma missão espanhola, ou era uma missão portuguesa, cada um escrevia à sua maneira. Apesar de que os suíços trabalharam durante muito mais anos e desenvolviam, por consenso, muito mais cientificamente. Mas havia missões que ensinavam o nhe com N-til, que é a maneira espanhola de escrever o som nhe. E isso
aconteceu aqui em Moçambique. Cada um escrevia, os pastores, os padres, escreviam à maneira, transcreviam da língua materna deles para tentar escrever os sons das línguas moçambicanas. Dona Teresa, o processo de alfabetização desde a independência nacional passou por diferentes fases em que, por exemplo, há a criação formal da Direção Nacional de Alfabetização e Educação de Adultos, uma direção que, entretanto, com o tempo veio a ser extinta para novamente se resgatá-la. Pode partilhar a sua experiência, o que terá acontecido para estas decisões de criar e depois extinguir e tornar a criar? Sim. Então, eu estava a dizer que houve um grande declínio da participação dos adultos nas campanhas. Tanto dos alfabetizandos. Dos alfabetizandos. E durante a década de 80 eu já sentia isso. Havia um certo, entre os quadros da educação, porque é preciso ver que com a criação do Sistema Nacional de Educação, as campanhas entraram dentro do Ministério da Educação. Eram responsabilidade principal e cada vez mais exclusiva. O resto do pessoal da educação começava a olhar para os trabalhadores da direção da alfabetização com desprezo. Porque o vosso trabalho está a ir para baixo. Mas também entrou um certo desprezo junto com um certo formalismo pelo próprio adulto que não sabia ler, que chegando a adulto não sabia ler nem escrever. Então houve como que, talvez eu vou dizer, não sei até que ponto é que isso contribui, é assim, eu encontro que com a introdução do SNE houve muitas vantagens, mas também houve algumas desvantagens. Uma das vantagens foi que o adulto podia estudar, se conseguisse, da alfabetização, ir até a universidade. E houve alguns casos desses. E ganhou-se a ideia, aqui em Moçambique, ao longo de décadas isso foi consolidado, de que tu, mesmo sendo adulto, tens o direito de estudar. E podes estudar. Não são todos os países que vivem essa situação. Isso eu penso que é uma grande conquista da independência. Mas houve uma valorização desproporcionada da qualificação académica em detrimento da experiência e capacidade prática, que o SNE introduziu. Do Sistema Nacional de Ensino. Sistema Nacional de Educação. De Educação. Sim. O que é que eu quero dizer com isto? E isto foi o meu amigo Afonso Santos que me alertou, que achava que este era um problema. E eu acho, ao longo dos anos, que é isso mesmo. Os quadros que nós tínhamos, instrutores para formar professores, muitos deles eram experientes, eram dos melhores. A gente foi buscar aquela equipa que trabalhou no Ministério da Educação, como eu, nos primeiros anos da independência. Nós íamos buscar os melhores às escolas, os melhores professores. E depois dávamos uma capacitação extra para serem instrutores. Mas eles podiam ter a 9ª classe, a 10ª classe. Não eram licenciados. E o SNE deu prioridade a licenciados, para pôr nos institutos de formação de professores. O que interessava era o nível. Agora, esses licenciados que foram colocados como instrutores não sabiam nada de como ensinar a ler e a escrever numa primeira classe, nem numa segunda, nem numa terceira. Aí estamos a falar da pedagogia. Estamos a falar da pedagogia. Quando tu formas um professor de português na universidade, tu formas para o ensino secundário, mas ele não sabe nada do ensino primário. Quando colocas um professor de matemática que foi formado na universidade, na UP ou na UEM, para ser professor, é para ser professor do secundário, ou quando muito do EP2, mas não para ensinar a crianças que estão também a aprender a ler e a escrever, e muito menos a adultos. Quer dizer,
deixámos de ter metodólogos. Deixámos de ter... Nos instrutores, eles próprios não sabiam como pegar uma turma de 50 ou de 80 alunos, que era a realidade naquela altura, e em alguns casos ainda agora, e ensinar a ler. Não sabiam. E o que é que isto custou ao sistema no seu todo? Custou que agora nós temos professores, e já há muitos anos, que saem dos institutos de formação de professores sem saber ensinar a ler e a escrever. Saem dos institutos de formação de professores. O nome das instituições foi mudando, eram centros de formação de professores primários, depois escolas de magistério primário, depois, enfim, não interessa. Agora são institutos de formação de professores, mas muitos dos instrutores nunca foram professores primários. Foram colocados lá porque tinham o grau académico de licenciatura. Então, como eles não sabiam, tinham que... Era um ensino teórico. O ensino académico a partir de livros. Não havia práticas, ou as práticas eram muito reduzidas. Então, os quadros que sabiam ensinar a ler tinham sido formados nos últimos anos da independência, em que as escolas de magistério primário, que eram os locais onde aqui se ensinava a ler segundo o sistema português, porque havia as escolas de habilitação de professores de posto, que também ensinavam a ler, ensinavam professores, mas era dirigido a professores moçambicanos negros. No entanto, a qualidade daquelas escolas era bastante boa, dos professores que saíam daquelas escolas era bastante boa. Deixámos de ter metodólogos. Essas escolas tinham metodólogos. Tinham professores que se especializavam na metodologia de ensinar a ler e a escrever. Porque há muitas teorias diferentes e, ao longo dos anos, o mundo evolui, a pedagogia evolui e deixámos de ter isso. Haverá alguma relação entre o relato que acaba de fazer e o debate da atualidade sobre a qualidade de ensino em Moçambique? Sem dúvida. Sem dúvida. Estamos a ver agora o resultado disso. Não temos metodólogos. Pronto. Eu própria, quando fui para a Direção Nacional da Alfabetização, eu não sabia o que era um método analítico-sintético, que era um método que estava sendo usado. Eu fui formada para ser professora de Física e Química, para o ensino secundário. Eu sabia que ia ser professora. A minha vocação era para ser professora, mas nunca pensei, quando era jovem, que ia trabalhar na alfabetização ou na parte inicial da escolaridade. Então eu não sabia. Eu ia assistir a aulas como diretora nacional. A alfabetização nas zonas verdes da cidade de Maputo. Fui várias vezes assistir a aulas e vi aqui não há comunicação. Os alunos não estão a aprender. Mas o que é que está errado? Eu não sabia. Como é que eu posso ajudar esta alfabetizadora? Eu não sabia. Na década de 80, no final da década de 80, comecei a aprender. Com a ajuda de literatura que fui estudando e seminários da Sociedade Internacional de Linguística, que fez 2, muito importantes, promovendo a educação bilingue. Portanto, surgiu a ideia de usarmos as línguas no ensino em 84. Mas não pudemos praticar isso porque as línguas não... Cada um escrevia à sua maneira. Então, em 1988, teve lugar o primeiro seminário nacional de padronização da ortografia de línguas moçambicanas, promovido pelo NELIMO, na Faculdade na Universidade Eduardo Mondlane, e o INDE também, e o ARPAC. Esse seminário produziu recomendação para 13 ou 15 línguas, porque entre as línguas estava o Tsonga, e o Tsonga incluía Xangana, Xitsua e Ronga. E pelo menos o Ronga tem alfabeto diferente, portanto eram 3 línguas. Então eu digo que são 15. Aí nós podemos começar a trabalhar. E eu tive a autorização da ministra Graça Machel na altura para convidar e organizar um seminário com uma professora
da CIL, que vinha cá a Moçambique e que eu conheci cá, e que escreveu um livro sobre como elaborar manuais de alfabetização em línguas africanas. Eu li o livro, mas disse a ela, eu só lendo o livro eu não sei fazer, venha cá. Ela veio. E começámos em 89 a formar autores de língua sena e tsonga, por recomendação do Nelly. As línguas é melhor ser sena, porque está mais bem estudada e temos linguistas, mesmo que não sejam moçambicanos. E tsonga já é a língua, é o xangana, é o ronga, já está estudada pelas igrejas aqui no sul de Moçambique. E logo tivemos 10 dias muito intensivos, os grupos começaram e saíram com o trabalho, o grupo Sena voltou para a Beira e, ao fim daquele ano, de 89, mandou-me um manuscrito, tudo à mão, do livro completo com as lições todas em Sena. Lições, textos, etc. O Tsonga dividiu-se logo no primeiro dia, dividiu-se em 2. Porque eles disseram, não pode ser, nós aqui não somos... Quer dizer, juntar xanganas com rongas quando tem alfabetos diferentes, sons diferentes. Muitas palavras são iguais, mas muitas são diferentes e há sons que a língua ronga tem e que a língua xangana não tem. Então separaram-se em 2 grupos e começaram aí a elaborar os materiais nas línguas respectivas. Ao fim deste longo tempo, Então, há erros que foram... Sim. É que perguntou-me porque é que foi extinta a Direção Nacional. Sim. A Direção Nacional foi extinta em 1990. Em 1990? 1990. Porque considerava-se que aquilo que era o objetivo já havia sido cumprido? Não, eu não sei, talvez, mas é assim, o índice de analfabetismo ainda era muito grande. E pior do que isso, todos os anos havia jovens que chegavam aos 15 anos de idade analfabetos. Quer dizer, o país estava a aumentar a sua população jovem e não estava a ser capaz de alfabetizar, de escolarizar e alfabetizar toda a população jovem. Então chegavam a engrossar o nível de analfabetismo com novos analfabetos jovens. E como é que a Direção Nacional volta a ser criada? É preciso ver que em 1990 teve lugar uma conferência mundial da educação na Tailândia. Como é que é? Jomtien, chamada que é Educação para Todos. Esse todos excluía os adultos. Era para as crianças. E aí começa um reforço internacional de desvalorizar o trabalho da alfabetização, promovido pelo Banco Mundial, porque em termos económicos não era rentável. Então, não sei se isso influiu na decisão do Ministério de extinguir. Para mim, tem muito a ver com o desprezo por quem não chegou à escola, chegou a adulto sem conseguir estudar, paciência, o problema é dele. Mas também tem muito a ver com a ignorância. Porque quando eu era diretora nacional, lembro-me que uma vez a Ministra da Educação mandou um técnico da Inspeção de Educação consultar todos os seus colegas em todos os andares do Ministério, porque ele ia ao Brasil fazer uma visita de estudo e encontrar áreas de cooperação de interesse para nós. E eu disse, olha, no Brasil tem uma universidade em São Paulo que é muito boa em alfabetização. Veja lá, alfabetização na universidade. Mas isso é uma coisa que se estuda na universidade. Estuda-se em muitas universidades do mundo, mas o moçambicano acha que é a coisa mais fácil de fazer e despreza por isso. Não só despreza a alfabetização, naquela altura, não sei hoje, mas desprezavam os professores, desprezavam os que ensinavam a primeira classe, porque acham que é mais fácil ensinar as classes mais baixas. Quando ensinar a ler e a escrever é algo extremamente complexo. O que se passa no cérebro de uma pessoa é muito complexo. Isso é matéria de muitos estudos. E quando o cérebro de uma pessoa alfabetizada é diferente
do cérebro de uma pessoa não alfabetizada. Então, o trabalho que é preciso fazer para mudar o cérebro de uma pessoa, para ela conseguir fazer as conexões, é tão complicado como ensinar piano. Dona Teresa, lamento imenso, o nosso fundo de tempo está praticamente esgotado. Sublinhe aquilo que julgar ser mais relevante ainda a propósito desta nossa conversa. É 1 minuto só. A alfabetização é muito importante, tanto de crianças como de adultos, e é preciso estudar e saber como fazer. Eu, neste momento, estou a trabalhar num centro onde estou a aplicar as minhas ideias e é possível ensinar as pessoas a ler. Temos alunos que que estão matriculados na 8ª classe, não sabem ler, vêm para a turma da alfabetização e aí aprendem e rapidamente podem progredir. É possível, é preciso saber. Muito obrigado, Dona Teresa, por esta disponibilidade de podermos refletir sobre aquilo que foi e está sendo o processo de alfabetização e educação de adultos nestes 50 anos depois que proclamou a nossa independência nacional. Teresa Veloso foi a nossa convidada. Hoje passamos a revista ao passado, passa a redundância, passado, presente e futuro de Moçambique. Fazemos esta reflexão à luz das celebrações neste 2025, dos 50 anos depois que Moçambique proclamou a sua independência nacional. Obrigado pela preferência e fique bem.